Boa tarde, convido vocês hoje para a gente estudar mais uma característica da vida de Abraão. A última vez, quando paramos os estudos, Abraão havia recebido a promessa do Senhor de um filho, de um descendente, que posteriormente iria se confirmar, iria ser o nome de Isaque. Pois bem, mas continuando o diálogo entre Deus e Abraão, lá no Gênesis capítulo 15, o Senhor promete a Abraão e a descendência dele uma terra aonde eles vão ser o titular, o proprietário, porque Abraão ele era nômade, justamente com Sarai, eles não tinham um lugar, um paradeiro definido ainda. Apenas Deus havia dito que ele deveria sair do meio da parentela dele, e simplesmente andar rumo à terra prometida. Pois bem, no capítulo 15, no verso 7, Deus disse a Abraão: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Só que Abraão estava em dúvida. Quando é que ele iria possuir de fato essa terra prometida? Aí Deus teve uma experiência com Abraão. Pediu para ele tomar uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Aí ele partiu ao meio esses animais, dispôs uma metade em frente à outra, e a partir dali Deus começou a conversar com ele sobre o que iria ocorrer no futuro. Não somente a ele, em relação à terra prometida e ao filho, o Isaque, mas especificamente a geração que ia tomar conta dessa terra, a geração que ia descender dele, porque até o momento ele não acreditava nisso, que isso ia acontecer, porque Sarai, a esposa dele, era estéril e eles já eram avançados, de idade avançada. Então para ele parecia algo assim muito difícil, muito inimaginável. Pois bem, então disse o Senhor a ele: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E na 4ª geração tomarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis 15, 16. O que nós estamos vislumbrando aqui? É justamente a história da descendência de Isaque. Até Jacó, José, quando foi governador do Egito, todos os acontecimentos futuros estão sendo adiantados aqui pelo Senhor. Aqui há uma profecia, aqui há uma visão de futuro, que de fato ocorreu. Hoje a arqueologia tem vestígios de que essa relação descrita em Gênesis, da prisão do povo de Israel, a libertação desse povo para a terra prometida, através de Moisés. Então, há elementos hoje de que a narrativa de Gênesis, ela cedeu, ela ocorreu em determinado ponto da história. A arqueologia debate muito essa questão. E aqui Deus está adiantando esse fato para Abrão e especificando o tempo que o povo descendente de Isaque iria ficar escravo no Egito. 400 anos. É o que de fato está narrado em Êxodo, que ocorreu justamente porque eles passaram a se multiplicar dentro do Egito. Eles entraram no Egito em torno de 70 pessoas, os descendentes de Jacó. Desse povo, passado 400 anos, esse povo estava estimado em mais de 2 milhões de pessoas. Estima-se hoje em torno de 2 milhões de pessoas. Então, a dinastia egípcia, que governava na época de José, ela teve uma boa relação com os descendentes de Israel. Eles passaram a habitar pacificamente dentro do Egito. Exerciam sua profissão, eles tinham uma convivência lá enquanto José foi governador.
O problema é que, como eles passaram a crescer em população muito mais que os egípcios, aquilo se tornou, aos olhos do império, uma ameaça. Uma ameaça de um levante, de uma revolução, e eles passaram a ser tratados como mais rigor. Inclusive, eles trabalhavam na parte de argila, de fazer tijolos, em trabalhos pesados, em regime de escravidão, uma realidade muito diferente. No final ali, um pouco antes deles saírem do Egito, muito diferente de quando eles entraram, 400 anos antes, em que José deu uma vida, de certa forma, mais tranquila para os irmãos dele e para o pai dele, Jacó. Então o panorama estava muito diferente. E tanto é que Deus precisou agir para libertar o povo do Egito. Se no início da colonização, no início da entrada do povo de Israel no Egito era mais fácil, aquilo veio de fato a melhorar a vida dos irmãos de José e da família dele, porque havia uma grande fome na terra e o Egito tinha um estoque considerável de cereais. E isso fazia com que eles tivessem uma segurança alimentar ali, convivendo com José, naquele ambiente, aquelas em torno de 70 pessoas que entraram inicialmente. Só que esse panorama foi mudando à medida que as dinastias, à medida que o governo do Egito foi alterando ao longo dos séculos. Essa relação passou a ser conflituosa entre os hebreus e a dinastia egípcia. E eles não tinham mais sossego, eles trabalhavam em regime de escravidão pesado. Diz o livro de Êxodo. Então Deus teve que intervir, depois de muito clamor, Deus teve que intervir através do seu servo Moisés. Deus utilizou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Mas toda essa situação narrada em Êxodo não é objeto de estudo hoje, até porque a história é muito longa. O que nós devemos enfatizar no momento é a aliança que Deus estabeleceu com Abrão, lá em Gênesis, capítulo 15, 12, do versículo 12 até o 21, em que ele prometeu a terra em que Abrão estava habitando naquele momento. Essa terra, ela pertencia aos queneus, aos quenezeus, cadmoneus, heteus, ferezeu, refaim, amorreu, cananeu, girgazeu, jebuseu, são povos que estavam habitando ali, que iriam ser, diz o Senhor, desalojados para que o povo, a descendência de Abrão, fosse se expandir, fosse se multiplicar em cima daquela terra. Eles iam ganhar por herança. Essa é a promessa, nesse momento, essa é a promessa de Deus. Mas Deus já deu um prelúdio, Deus já antecipou como que seria boa parte do percurso da peregrinação desse povo descendente de Isaac, descendente de Moisés, descendente de Abrão, até eles conseguirem de fato habitar nessa terra. Eles iam peregrinar mais de 400 anos, como de fato ocorreu, levou mais de 400 anos. Depois, isso contado a partir do exílio no Egito, a partir do momento que Jacó entrou com os irmãos, com os filhos dele, os irmãos de José no Egito, as 12 tribos entraram, né? Os patriarcas das 12 tribos entraram para o Egito lá. A partir dali foi mais de 400 anos até eles trabalhando no Egito, até eles serem libertados da escravidão e poderem peregrinar depois 40 anos no deserto pela terra prometida, até eles conseguirem tomar posse. Então passou muito mais de 400 anos. 400 anos foi o tempo em torno da dinastia egípcia, o tempo que eles ficaram de escravidão servindo no Egito, só no Egito. Então Deus tem essa característica de ele ser onisciente, ele já antecipou muitos séculos à frente o que iria acontecer com essa geração. Naquele momento aquilo ali parecia impossível. Era impossível para Abrão e Sara. Tanto que Abrão tinha em torno de 100 anos quando nasceu Isaac e Sara 90, em torno de 90 anos. Então é algo impossível para a medicina e muito mais para eles naquele momento acreditar que eles iam ter uma geração ali tão numerosa como as estrelas do céu, como tá narrado ali
no verso 5, no verso 5, então é isso aí. Deus é um Deus do impossível. Ele tem o controle de todas as coisas. Basta a gente estudá-lo e conhecê-lo melhor. Até mais.